Olá, feliz sábado a todos os irmãos que nos estão acompanhando, né? Ao meio-dia de todos os sábados, nesse período de quarentena, pelo Roupão da Fé e pelo Instagram, pelo Facebook, né? O Instagram é Marcos Camilo, né? O Facebook do Roupão da Fé e também pelo YouTube, né, que é do Roupão da Fé. Nós estamos, neste período, anunciando que em breve Jesus vai voltar e nós vamos para o céu. Muito em breve Cristo voltará. Na semana passada, eu comuniquei de um testemunho, né, que eu vivi na minha juventude. E nesse período de retorno para Cristo, foi muito difícil, porque quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, retornar é muito difícil. Não é fácil porque vem muitas dificuldades, vem provas, vem prisões, né, que vão cercando. E nesse período de retorno, eu compus uma música. E essa música que eu compus, eu tive o privilégio de ter um amigo meu, o Cláudio Borges, que está na Bahia agora, né? E esse meu amigo, ele me fez um arranjo dessa música que eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho. Eu vou fazer primeiro a meditação, como a gente tem feito a cada sábado, e depois da meditação eu vou mostrar essa música, Um Dia dos Caminhos do Senhor Eu Cansei, tá? Mas daqui a pouquinho eu mostro a música e a gente vai ajeitando aqui também os detalhes aqui, e aí daqui a pouco a música chega num ponto especial. Vamos lá. A meditação de hoje, ela traz um título especial que diz assim, ó, presunçosa, negligente demora. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não passe vergonha. Isso está em Apocalipse 16 e o verso 15. O mau servo diz em seu coração: o meu Senhor tarde virá. Não diz que Cristo não virá. Não zomba da ideia da sua segunda vinda, mas em seu coração e por suas ações e palavras declara que a vinda do Senhor demora. Afasta da sua mente e da mente dos outros a convicção de que o Senhor virá. Sua influência leva homens a uma presunçosa e negligente demora. Mistura-se com o mundo em uma assimilação terrível, é colhido no laço juntamente com o mundo, vai vivendo como o mundo. E se não vigiar, virei sobre ti como ladrão, não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3 e o verso 3. O advento de Cristo surpreenderá os falsos profetas. Eles estão dizendo paz e segurança, como os sacerdotes e mestres antes da queda de Jerusalém. Assim esperam eles que a igreja goze da prosperidade e glórias terrenas. Os sinais dos tempos eles interpretam como o prognóstico destas coisas, mas que diz a palavra inspirada? Então lhe sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 3. Como um laço virá o dia do Senhor sobre a terra, sobre todos os que fazem deste mundo a sua pátria. O mundo cheio de rixas, repleto de ímpios prazeres, acha-se adormecido em segurança carnal. Os homens estão dilatando a vinda do Senhor, riem das advertências, ouve-se a soberba jactância. Todas as coisas continuam como desde o princípio da criação. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso, segundo São Pedro 3, verso 4, e Isaías 56, verso 12.
aprofundar-nos-emos no amor do prazer, mas Cristo diz: Eis que venho como ladrão. Apocalipse 16:15. Ao mesmo tempo que o mundo está perguntando, zombando, onde está a promessa da vinda do Senhor, estão se cumprindo os sinais, e nós estamos vivendo isso. Enquanto eles gritam paz e segurança, aproxima-se repentina destruição. Quando escarnecer e rejeitar da verdade se têm tornado presunçosos, quanto à rotina do trabalho, dos vários ramos e ganhar dinheiro e o seu bem prazer prosseguirá e sem consideração para com os princípios. Quando o estudante da palavra do Senhor está ansiosamente buscando o conhecimento de tudo na palavra, Cristo vem como ladrão. E Jesus voltará muito em breve. E que nós possamos, diante de tudo que nós temos vivido, né, desta pandemia, esta insegurança, os políticos, a gente não está conseguindo entender a cabeça das pessoas. Mas nós precisamos estar com a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor. Amém? Pois bem, voltando ali sobre a música, né? Essa música que eu fiz num momento de choro, de clamor, era um momento que eu não conseguia vencer o vício do cigarro. E aí nessa música fala um pouco disso. Eu quero agradecer, mandar o meu beijo no coração do Cláudio Borges, né? Que está lá na Bahia, que fez esse playback. Ele fez um arranjo muito especial, porque eu gosto muito do country, né? Esse ritmo country. E eu, então, quero parabenizá-lo e vamos a essa música, então, nesse momento. Um dia, nos caminhos do Senhor, eu cansei. Pelo mundo eu andei sem direção, entre drogas e prazeres que o mundo me ofertou. Sem um lar e sem Jesus estava eu. Foi a mão do Senhor que resgatou-me. Sua graça me alcançou na perdição. Seu amor transformou meu pobre coração. Foi a mão do Senhor Jesus. Verdadeiros amigos eu não encontrei. Me sentia tão só e sem amor. Um amigo de verdade visitou-me e me disse: volte ao lar, o seu lugar está lá. Foi a mão do Senhor que resgatou-me. Sua graça me alcançou na perdição. Seu amor transformou meu pobre coração. Foi a mão do Senhor Jesus. Foi a mão do Senhor.
Senhor nos conduziu em segurança, né? E está sempre ao nosso lado. Depois nós vamos colocar este hino lá no YouTube, né? Lá do Quarteto Jazz e do Roupão da Fé também. Mas eu realmente fiquei muito feliz com o que o Cláudio fez, né? Mandou o playback. O Quarteto Jazz depois vai cantar este hino. Eu escolhi para hoje 4 versos do Salmo 34. Mas antes de nós lermos a palavra, vamos ao momento de oração, porque antes da Bíblia ser aberta, a gente precisa orar, né? Você coloque o teu pedido agora nas mãos de Deus e vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela semana de vida, de saúde que o Senhor nos concedeu. Mesmo vivendo, Senhor, as dificuldades que nós estamos vivendo, incertezas, inseguranças, nós queremos confiar no Senhor e entregar em Tuas mãos as nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor traga saúde para a minha família, para mim em especial, para minha filha. Nós precisamos que o Senhor toque em nós como remédio para nos curar, que o Senhor possa abençoar a nossa casa, nosso trabalho, que a gente possa continuar permanecendo firme nos teus caminhos, mas confiando no Senhor. E apresento ao Senhor também cada irmão que está sintonizado pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, que o Senhor possa cuidar de nós, seja na questão de saúde, na questão financeira, que muitos estão preocupados e nós não sabemos muitas vezes como resolver, mas confiamos no Senhor. Nós queremos tirar toda a ansiedade, porque a ansiedade traz preocupações o tempo todo e às vezes as enfermidades. É um tempo difícil o qual nós estamos passando, mas nós confiamos no Senhor, na sua promessa, em nome de Jesus, que a tua palavra fale ao nosso coração. Amém, Senhor. Muito bem, os 4 versos que nós vamos ler está no livro de Salmos, no capítulo 34, que é o principal salmo para mim, e nós vamos ler o verso 6, o 7, o 8 e o 9. Vamos meditar na palavra? Diz assim, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que temem ao Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluias! Aqueles que confiam no Senhor não terão falta de absolutamente nada. Segunda leitura da palavra do Senhor, eu quero que você vá agora para o livro de Atos. E nós vamos lá no capítulo 27. Semana passada meditamos na vida de Paulo e vamos continuar um pouquinho aqui também na vida de Paulo e as suas andanças, dificuldades e também confiança plena no Senhor. A gente observando a vida de Paulo, né, nós vemos que ele estava perante o rei Agripa. O rei Agripa mesmo disse, olha, não há nada que condene que esse homem tenha feito, é que o condene a ser morto. Nada disso, não vemos nada disso. Reuniu ali com os outros que ali estavam e tomaram uma decisão. Vamos colocá-lo aí entre os presos, né? E colocaram num navio. E nesse navio é que nós vamos meditar agora no que aconteceu na vida de Paulo. Então diz assim o verso 1. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome de Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio, a Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Chegamos no dia seguinte a Sidom
E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegaram a Mirra, na Lícia. Achando ali um centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, os fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Unido, nós, não permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona. E costeando, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa aquela navegação, pois também o jejum já se tinha passado, de nos salvarmos. E esperança foi-se embora. Havendo já muito que se não podia comer, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-se ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Não deram ouvido, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, porquanto, ó varões, tende bom que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partindo, começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se a comer, e eram de todo no navio 266 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar, e sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada, uma praia, e consultaram encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, alçando a vela, maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. Ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou o intento, e mandou que pusessem a nadar, primeiro ao mar, salvaram-se em terra. Os demais em tábuas, outras coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram a salvo. Eles chegaram ali em Malta. E se a gente continuar lendo, nós vamos ver aqui, eles ficaram ali aquecidos, as pessoas os receberam bem. E o que aconteceu no capítulo 28, verso 3, uma víbora picou a mão do Paulo. E sabe o que Paulo fez quando aquela cobra picou a mão de Paulo? Ele chegou naquela fogueira, eles estavam se aquecendo, era frio, intenso, e Paulo jogou aquela cobra ali no fogo. E eles disseram, lá no verso 6, é um Deus esse aí. E Paulo vai deixar claro que ele caminhava com o Deus verdadeiro. Eu gostaria de voltar você nos primeiros versos que nós lemos aqui, principalmente aqui, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, temei ao Senhor, vós, todos os santos, pois nada vai faltar para aqueles que temem ao Senhor. Não é palavra do irmão Marcos, é a palavra do Senhor. Se nós confiarmos em Deus, durante estas dificuldades que nós estamos vivendo, olha quantas coisas daquela viagem, Paulo estava como preso dentro daquele navio, eles enfrentaram. Eles não ouviram Paulo, o centurião não queria dar atenção a Paulo, ao piloto que estava na embarcação, era
que ele desse a palavra e Paulo foi, não é por aqui, o caminho é aqui, deu conselhos até que em dado momento tudo parecia que era ruim, eles iriam morrer. E Paulo então se levanta e diz: olha, o anjo do Senhor me visitou. O anjo do Senhor me visitou e disse que ninguém precisa ficar desesperado. Nós vamos comer agora, vamos agradecer a Deus, mesmo diante, irmãos, pense nisso, um mar em fúria, eles jogaram partes do navio para fora, eles jogaram trigo para fora, tudo aquilo que era peso demais, eles foram jogando para fora. Agora o alimento que estava pronto, Paulo agradeceu, vamos comer, Deus vai nos salvar. Nenhum fio da nossa cabeça vai se perder, Deus está conosco. É a promessa do Senhor. O anjo do Senhor, nós lemos aí, verso 7 do Salmo 34, o anjo do Senhor se acampa ao redor do que o teme e o livra. É uma promessa grandiosa que nós temos, a promessa é que o Senhor está conosco e nós não precisamos temer absolutamente nada. Há algum mal que chegou à tua tenda, à tua casa? Existe alguma coisa que preocupa você? As tormentas estão aí diante de você, a tempestade, o mar enfurecido. O que é que você precisa tirar da sua embarcação? Examine se não existe dentro do teu barco alguma coisa que não é do agrado de Deus e você joga para fora. Tire da sua vida tudo aquilo que não é vontade de Deus. É algum vício, como da música que eu cantei aqui, a minha dificuldade era vencer o vício do cigarro. Mas no momento em que Deus me visitou, há 33 anos atrás, quando Deus me libertou do vício do cigarro, foi a composição desta música que foi tocada aqui no começo. Deus está conosco, mas nós precisamos tirar aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada com o Senhor. Seja em que área da sua vida for, eu não vou aqui dizer o que é que precisa ser tirado ou não. Você sabe, pelo Espírito Santo, aquilo que você precisa tirar da sua vida, que não é da vontade de Deus. Faça isso. Faça um concerto com o Senhor. Aquilo que você precisa consagrar a Deus, aquilo que você está vivendo e de que não é a vontade de Deus. Faça isso com o Senhor. A parte humana Deus não fará. Você não pode estar tranquilo nesse mar enfurecido da vida e com alguma coisa que não é a vontade de Deus e que está em suas mãos resolver e que você precisa agir diante disso. Faça isso, senão você vai se perder. Foi essa a mensagem de Paulo. Eles colocaram bote salva-vidas lá no mar e Paulo disse, não façam isso, vocês vão se perder. Só no momento certo, quando chegou ali perto de Malta, era ali o momento em que agora nós podemos ir. Foi a voz de alguém que estava com Deus. É isso. É ouvirmos a palavra de Deus, é nós não nos afastarmos da palavra de Deus em momento algum. E Deus vai suprir a necessidade da sua vida. Aquilo que falta para você, Deus vai suprir, é a promessa. Salmos 34, coloque aí como leitura de sua cabeceira. Nada vai faltar a você, nada. Porque o anjo do Senhor está com você, ele se acampa ao redor do que os teme e o livra. O verso 8, o verso 9 vai dizer, nada faltará àqueles que temem ao Senhor, nada. Não deixe a ansiedade destruir você, as preocupações destruírem você, é você consagrar a sua vida. Deus está em sua embarcação, porque você confia no Senhor, você serve ao Senhor, creia na palavra do Senhor. Sabe, o meu avô, o senhor Antônio Camilo, ele tinha esse livro aqui. Eu não sei se você vai conseguir ver o nome, mas é Pérolas Esparsas. Se você tem esse livro, você pode ir lá na página 109 desse livro e traz uma história espetacular. Eu não vou ler porque eu resumi um pouco a história. A oferta da viúva é o título, o óbolo da viúva. É uma história vivida pelo evangelista Hankins. Esse homem, ele foi pregar em Washington. E quando ele chegou ali em Washington, a cena que ele viu foi a seguinte. Ele viu uma senhora, uma viúva, que estava com uma moeda nas mãos. Ela tinha uma moeda.
enquanto o diácono passava a salva, ela com aquela moeda, e o Hankins, o evangelista, estava na plataforma da igreja. E ele viu que ela colocava aquela moeda em prantos dentro daquela salva. Quando o diácono trouxe até a frente aquela salva, e estava tendo ali alguns momentos ali que antecediam a pregação, Hankins pergunta ao diácono: qual é a moeda que aquela senhora colocou aqui? Ele diz: só tem uma moeda na salva. A única moeda foi a que ela colocou. E Hankins então pegou $1, colocou na salva e pegou a moeda. Era uma moeda de outro lugar. E quando ele pegou aquela moeda, a faca, alguém tinha colocado DC, riscado na moeda. E quem tinha feito isso, deduziu Hankins, era a senhora viúva Morrison. Mas ele, com aquela moeda, colocou dentro da sua roupa, não cumprimentou aquela senhora, a história não chegou ao coração dela, porém o evangelista Hankins guardava aquela moeda consigo. E ele foi evangelizar em uma outra cidade. E naquela cidade onde ele foi, alguns anos depois, evangelizar, quase 2 anos depois, ele chegou para evangelizar, e quando chegou ali, ele tomou uma decisão. Ele disse: eu quero ir nos presídios da região. E ele foi então. E quando entrou no presídio, ele então orava aqui como evangelista, com um preso, oferecia uma palavra para outro, e orando com as pessoas, ele percebeu um jovem, uma aparência muito bonita, 21, 22 anos aproximadamente, e perguntou aquele evangelista ao carcereiro: qual é o problema desse jovem? Ele disse: o álcool. Ele foi preso porque bebeu demais, aprontou, está preso por conta do álcool. Ele disse: eu gostaria de orar com ele. Então, o evangelista Hankins entra ali no presídio, na cela, e começa a conversar com aquele preso. Ele disse: eu não quero ouvir falar de palavra, de oração. O senhor pode pregar com outra pessoa? Ele disse: não, eu quero falar com você. Tudo bem, você não quer ouvir da palavra, eu posso falar com você de outro assunto? Pode. E ele então começou a contar a história de uma pregação em que ele estava fazendo de uma igreja, de uma viúva que colocou uma moeda numa salva. Enquanto ele começa a falar dessa viúva, aquele jovem começa a chorar sem parar. O tempo todo ele chorava, 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 e ele, em dado momento, parou de contar a história da viúva e disse: por que é que você está chorando? Ele disse: qual é o nome dessa senhora? Você sabe dessa viúva? E aí então o pregador disse: essa viúva é a senhora Morrison. Ele sabe, eu estou preso com outro nome, mas o meu nome é Daniel Morrison. Eu sou o filho dela. Mas para comprovar a sua história, você tem alguma prova? E aquele pregador, o Hankins, carregava consigo aquela moeda. Ele nunca tinha mostrado a ninguém aquela moeda. Então ele tira aquela moeda, e quando ele apresenta a moeda, agora aquele rapaz diz: eu sou o filho único dela, porque o meu pai morreu por conta do alcoolismo. E eu então abandonei a minha mãe, abandonei a família, e essa moeda fui eu que escrevi, mandei como único recurso que eu tinha para minha mãe, para ajudá-la, porque ela é viúva e sozinha, não tem recurso nenhum. E agora o pregador disse para ele: você não percebe que Deus está conduzindo a nossa vida? Deus não permitiu que eu viesse aqui, eu podia sair daqui, visitar outros lugares, e eu estou aqui para dizer para você que Deus tem planos especiais para você. Deus quer que você volte para sua mãe, ela sofre muito. Você é o único parente vivo que a sua mãe tem. Você precisa voltar para casa. E ele disse: eu não quero que o senhor volte comigo. Eu nunca mais vou colocar uma gota de álcool na minha boca. Eu queria morrer como meu pai morreu.
Mas hoje eu quero viver como minha mãe vive. A minha mãe é uma serva do Senhor. E Deus preparou esse momento. O anjo do Senhor está escrevendo a minha história. E fez com que o Senhor encontrasse a minha mãe num outro lugar. A mais de 2.000 quilômetros daqui de onde eu estou. Eu nunca mais veria a minha mãe. E o Senhor agora me encontra. Deus preparou esse momento para que eu pudesse voltar para minha casa. Eu vou voltar para casa. Eu vou entregar esta moeda para minha mãe. O Senhor permite que eu volte. O Senhor não precisa voltar comigo. Ele disse, se eu for com você, só daqui a algumas semanas, eu não posso ir agora. Ele falou, não, eu volto agora. E aquele pregador então permite que o jovem fique com a moeda. Ele precisava de libertação. Então agora o que ele faz? Ele vai até o carcereiro, que vai até o diretor do presídio, que vai até o juiz e que conta a história, que mostra a moeda. E diz para ele, olha, esse rapaz precisa voltar para casa. Olha a história dele. E aquele juiz era cristão também. E aquele juiz permite que agora Daniel Morrison volte para casa. E ele voltou para casa. Passam 5 anos. E aquele pregador, o Hankins, ele não vai até aquela cidade. Ele não vai para Washington, ele fica pregando em outros lugares, a vida vai tomando algum curso diferente, e agora ele volta naquele vilarejo. E era um lugar pequeno, isso aconteceu em 1846. E quando agora ele chega ali, ele pergunta ali numa mercearia a um segurança que estava ali na porta, o senhor conhece a senhora Morrison? Ele disse, sim, ela é muito famosa aqui. Como famosa? Perguntou ele. Sim, é uma das pessoas mais ricas dessa cidade. O senhor não está vendo aquela mulher e ali tinha um carro especial? Daqui a pouco vem um jovem, olha, aquele é o Morrison, é o filho dela. Esse rapaz, ele tinha conhecimento a respeito de embarcações e hoje ele tem alguns veleiros no mar. Eles são muito ricos. Eu diria, eles são os mais ricos desta cidade. Aquele pregador foi dar um abraço no Morrison, na viúva, na senhora Morrison. E agora quando ele abraça-os, eles o reconhecem. Tanto Daniel quanto a viúva Morrison. Abraça e diz, a nossa condição é essa, porque o Senhor é um homem de Deus e levou a palavra do Senhor para o meu filho lá no presídio. O senhor veio pregar e viu aquela moeda. E ele permaneceu alguns dias na casa dos Morrison. Eu fiquei encantado com esse testemunho. Como Deus guia a vida das pessoas. Essa é uma história que nós conhecemos porque ela está num livro. Mas a sua história, você que acompanha, Deus tem cuidado de você, de todos os detalhes da sua vida. Deus tem guiado você. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Diante dessa pandemia, quantas perdas, quantas incertezas. Inseguros nós estamos, não estamos, irmãos? A nossa embarcação neste mar, não é? Está sendo sacudida de um lado para o outro, não está? Mas a palavra de Deus está aí na sua casa. Você teme ao Senhor. Você é um homem, uma mulher temente a Deus, que ora, que busca ao Senhor. A palavra de Deus diz a você, ó, nada, nenhum mal, praga alguma chegará à tua tenda. Mas hoje o Espírito Santo quer que você tire da sua embarcação tudo aquilo que está pesando demais, tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Consagre sua vida ao Senhor. Aquilo que você precisa tomar como decisão, para que a bênção do Senhor recaia sobre você, faça, antes que seja tarde demais. Jesus está no santuário celestial, intercedendo por todos nós. Hoje a porta da graça ela está aberta, mas e se a porta da graça se fechar? E ela vai se fechar. Você se encontra seguro? O apóstolo Paulo estava como preso naquele barco. Ele perdeu tudo. Se você observar a discussão dele com Agripa,
Um pouquinho antes, aí no capítulo 26, ele vai dizer: eu encontrei Jesus no caminho. Ele vai repetir algumas vezes. E aquela luz, quando veio, porque eu aprisionava todos aqueles que apresentavam Jesus. Mas eu fiz aquilo que eu achava que estava certo. Mas quando pelo caminho de Damasco, aquela luz veio do céu, eu não sabia quem era. E eu perguntei: quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. E ele para Agripa vai dizer: eu sou hoje servo de Jesus. Tudo aquilo que nós pregamos, que o Messias viria, é Jesus Cristo. Se cumpre nele o Messias. Você não está alicerçado a sua vida em Jesus Cristo. Fique tranquilo. Mesmo diante de embarcações, mesmo diante das pragas que virão, e elas virão, mesmo diante das perdas que nós vamos ter nessa terra, mas nós podemos confiar de que nós vamos ver o Senhor, de que Jesus vai voltar, tudo vai ficar calmo, somente na volta de Jesus. Então, meu irmão, fique em paz, confie no Senhor, de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, Provérbios capítulo 3, não, mas confia. O que é confiar? É fiar-se em Deus. Faça isso, aquilo que você precisa consertar com Deus. Não tente jogar culpa em nenhuma outra pessoa, achar culpados, como nós estamos vendo na política. Hoje nós não sabemos em quem confiarmos, quem está certo em nosso país, com quem está a verdade. Difícil não está, mas você sabe que você pode confiar no Senhor de todo o teu coração. Creia no Senhor, confie no Senhor, e Deus vai sustentar você. Que Deus o abençoe ricamente. No próximo sábado, meio-dia, nós estaremos novamente neste canal do Facebook do Roupão da Fé, também no YouTube do Roupão da Fé, no Instagram do Marcos Camilo. Eu quero orar com cada um de vocês. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Quem sabe, Senhor, existe alguém assistindo este momento e que sabe que precisa consertar com Deus a sua vida. Quem sabe o inimigo vem trabalhar de todas as formas, fazendo com que esta filha coloque a culpa em alguém. As coisas que deram errado, esse filho, quem sabe não tem entendido por que teve que passar pelo que passou. Ou esta prova mesmo da pandemia, por que é que nós estamos passando por isso? Quem sabe acabou o sustento, o alimento, quem sabe acabou, Senhor, o dinheiro. E nós vamos ficar tranquilos, assim como Paulo estava naquela embarcação, porque ele confiava no Senhor. Ele disse: Deus me visitou, o anjo do Senhor me visitou esta noite. Vamos ficar tranquilos, nenhum de nós vamos morrer. Nós queremos confiar, Senhor, no Senhor hoje. Hoje nós queremos depositar a nossa fé. Mas eles no barco tiveram que tirar muitas coisas que estavam naquele barco. Um barco açoitado pelas ondas, pelo frio intenso. 14 noites no mar. Quase 300 pessoas. Mas o Senhor estava com eles. Hoje, Senhor, nós queremos que o Senhor permaneça conosco. Se tem alguma coisa que nós precisamos tirar da nossa vida, nós vamos tirar. Quem sabe, Senhor, é na área financeira. Alguém que não tem sido fiel a Deus está consertando com Deus neste momento. Quem sabe, Senhor, é no relacionamento. Hoje, Senhor, nós estamos tomando decisões ao lado de Cristo. Não podemos correr riscos. Não. Satanás, ele não tem pressa, mas Deus tem pressa em que as coisas se ajeitem, porque está em jogo a salvação das pessoas. E hoje, Senhor, nós queremos inteiramente colocar a nossa vida diante do Senhor e dizer: aqui está, Senhor, nosso coração, a nossa vida. Nós confiamos no Senhor, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor do que o teme e o livra. Nós somos fiéis a Ti.
Nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E eu quero dizer a você que nós temos o roupão da fé. Nós temos o roupão e você pode, quem sabe você que está assistindo, que ainda não é batizado nas águas, você pode entrar em contato conosco e nós vamos fazer chegar até você um roupão de batismo. Mas entre em contato e peça. Quem sabe para você ou para um parente, faremos chegar pelo correio, chegará à tua casa. Que Deus vos abençoe. Acompanhe-nos aí, se inscreva em nosso canal no YouTube, canal do Roupão da Fé, e você vai receber também do Ministério Jasde, vai receber mensagem especial. Que Deus o abençoe. Até o próximo sábado, ao meio-dia. Fiquem com Deus. Logo vem vitória infinda. Logo vem o meu Senhor. Então tereis manhãs bem claras, pois a noite já passou. Esperando o fim da noite, esperando a luz maior, seguro em Deus, a luz eu sigo. Esperando o meu Senhor.